E nós estamos vendo nessas últimas 4 semanas, os últimos 4 domingos, a série Vidas em Construção. O pastor Micaías não está aqui, mas a série continua, tá bom? A série vai continuar. Vidas em Construção, é hora de mudar e crescer. Vidas em Construção, é hora de mudar e crescer. Hoje a gente vai para o 5º passo, o passo do perdão. O passo do perdão. E esta série, ela tem como versículo inspirativo Filipenses capítulo 1, no verso 6, que diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vidas em construção, é hora de mudar e crescer. Filipenses no capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Paulo diz: eu estou certo. Ele fala uma convicção. O apóstolo Paulo fala ali no capítulo 1, no versículo 6, uma convicção. Ele tinha certeza. A certeza de que a obra que Deus começou em nossas vidas, ela vai continuar. Ou seja, nós somos vidas em construção. Deus está construindo uma grande obra através de nós e em nós. E a obra que Deus está fazendo na nossa vida ela não foi concluída quando você se converteu, quando você nasceu espiritualmente, quando você entregou a sua vida para Jesus. Não, a obra não encerrou ali. A obra de Cristo não está encerrada. O trabalho de Deus em nossa vida ainda não terminou. E ele só estará completo no dia de Jesus Cristo. E sabe de uma coisa importantíssima? É que que essa obra que Deus está construindo na nossa vida, não é um puxadinho, não é um remendo. Deus não está fazendo um puxadinho na sua vida, nem na minha vida. Ele não está fazendo um remendo, né? Deus está construindo algo que vai nos fazer a cada dia em pessoas que nos transformarão e nos farão a cada dia parecermos mais e mais com Cristo. Veja o tamanho da obra que Deus quer fazer na nossa vida. Efésios capítulo 4, no verso 15. Efésios capítulo 4, no verso 15. Diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Então, o grande projeto de Deus nas nossas vidas é que nós possamos crescer até a estatura de Cristo, que é o cabeça da igreja. O grande projeto de Deus na nossa vida é que a cada dia nós pareçamos mais com Cristo. E esse projeto é um projeto para a vida toda nossa. É um projeto para toda a nossa vida. Deus, Ele não quer apenas nos livrar do inferno. Ele não quer apenas me tornar uma pessoa melhor. O grande objetivo de Deus é nos transformar em pessoas parecidas com Cristo. O grande projeto de Deus é nos tornar cada dia mais em pessoas mais parecidas com Cristo. Esse é o grande projeto. Esse é o grande projeto de Deus. E nessa série chamada Vidas em Construção, nós temos aprendido domingo a domingo como lidar e como vencer as nossas feridas, os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os nossos comportamentos que estão prejudicando o nosso relacionamento com Deus, que estão arruinando a nossa vida. A cada semana nós estamos dando passos nessa grande obra. E é tão importante que você comece a aplicar esses passos na sua vida. É muito importante que eu comece a ouvir e a aplicar esses passos. Na primeira semana, nós demos o passo do reconhecimento. O que foi o passo? O que diz o passo do reconhecimento? O passo do reconhecimento, ele diz: eu não sou Deus, eu admito que sou impotente para controlar a minha vida, de fazer as coisas... Vamos recomeçar. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. No primeiro passo,
nós reconhecemos que nós somos tendenciosos a fazer as coisas erradas e que nós não conseguiremos mudar isso sem Cristo na nossa vida. O segundo passo, na segunda semana, nós vimos o passo da esperança. No passo da esperança diz o seguinte: sinceramente creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele e que Ele tem poder e quer me ajudar na restauração. Se no primeiro passo, no passo do reconhecimento, eu reconheço que sou impotente para mudar, e aí vem o passo da esperança. Deus existe, você é importante para Ele e Ele quer ajudar você nesse processo de mudança. Deus quer mudar você. Na terceira semana, nós tivemos o terceiro passo, que foi o passo da entrega. No passo da entrega, diz o seguinte: conscientemente eu escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Então, de forma voluntária, esse é o terceiro passo, o passo da entrega. De forma voluntária, eu me comprometo a entregar a minha vida aos cuidados de Cristo. Esse é o passo da entrega. Na última semana, no domingo passado, o pastor pregou aqui o quarto passo dessa série, que foi o passo da limpeza. No passo da limpeza diz que submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente peço a Ele que remova os meus defeitos de caráter. Nós vimos na semana passada o passo da limpeza. No passo da limpeza, nós voluntariamente nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer as mudanças necessárias na nossa vida, para que a gente possa remover os nossos defeitos de caráter. Hoje nós daremos o quinto passo. E qual é o quinto passo no caminho da restauração? O quinto passo no caminho da restauração é o que nós chamamos de passo do perdão. O passo do perdão diz o seguinte: decido examinar a minha vida e confessar as minhas faltas a Deus e a mim mesmo e a alguém em que eu confio. Veja que o quinto passo, ele é uma decisão. Eu decido examinar a mim mesmo, examinar a minha vida, confessar as minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém em que eu confio. Veja que desafio. É o quinto passo. Por isso que ele precisa de uma decisão. E por que esse passo ele é importante no processo de crescimento? Por que esse passo é tão importante nesse processo de restauração que nós estamos vivendo? Esse passo ele é importante porque ele nos ajuda a vencer o inimigo número 1 do crescimento e da liberdade. Esse passo vai nos ajudar a vencer o inimigo número 1 do nosso crescimento e da nossa liberdade, que tem um nome: a culpa. A culpa é o inimigo número 1 que nós temos quando pensamos em crescer e estarmos livres das sujeiras que carregamos. A culpa é um processo que precisa ser trabalhado. No domingo passado, o pastor Micaías falou um pouquinho sobre a culpa, mas hoje a gente vai aprender de forma muito mais detalhada como é que a gente pode fazer para nos livrarmos da culpa. Hoje a gente vai ministrar aqui como nós vamos fazer para nos livrarmos da culpa. E sabe de uma grande verdade? Todos nós temos culpas, porque a culpa é resultado de erros e todos nós, um momento ou outro, erramos. Todos nós carregamos culpas, porque a culpa é resultado de erros e todos nós erramos. Todos nós erramos. Você e eu, nós podemos negar a culpa. Nós podemos negar a culpa, nós podemos reprimir a culpa, nós podemos colocar a culpa nas outras pessoas, nós podemos arrumar desculpas para justificar as nossas culpas,
Mas uma coisa é certa: a culpa sempre estará conosco. Você pode esconder, você pode negar, você pode reprimir, você pode colocar na conta dos outros, você pode arrumar desculpas, mas a culpa está aí. A culpa nos incomoda e ela está sempre na nossa vida. E nos livrar da culpa é algo que deve ser um momento de grande alegria. Veja o que o salmista diz no Salmo de número 32, no verso 1. Olha que maravilha a libertação das culpas. E ele fala assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Meu irmão, quando nós nos livramos da culpa, é um momento de felicidade. É como se você tirasse um peso, uma pedra de cima de você. E é por isso que o salmista diz: feliz aquele cujas culpas, cujas maldades Deus perdoa. Você tira um peso de você. E talvez você deva estar se perguntando assim: por que eu devo dar esse passo? Mas por que eu devo dar esse passo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho mesmo que me livrar das minhas culpas? Porque a culpa, meu querido, traz com ela alguns efeitos. A culpa traz efeitos e nós precisamos nos livrar desses efeitos que a culpa traz. Nós precisamos nos libertar dos efeitos, das consequências que a culpa traz. E quais são os efeitos que a culpa causa em nossa vida? Quais são os efeitos que a culpa causa em nossa vida? A primeira consequência da culpa, o primeiro efeito que a culpa causa em nossa vida, é que a culpa nos mantém presos ao passado. A culpa vai manter você preso no passado. A culpa vai me manter preso no passado. A culpa nos impede de crescermos e de nós nos tornarmos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque nós estamos presos no passado. A culpa nos prende ao passado. Muitas vezes nós queríamos voltar o relógio no tempo, não é? Muitas vezes a gente talvez queira voltar o relógio no tempo e fazer coisas diferentes do que a gente fez, ou deixar de fazer o que a gente fez, ou fazer algo que a gente não fez. Muitas vezes a gente quer voltar no tempo, mas isso não é possível. Nós não podemos voltar no tempo. E é por isso que nós carregamos, nós nos sentimos mal, e nós acabamos carregando essa culpa conosco. É por isso que nós nos sentimos mal. Viver preso ao passado é como você dirigir olhando o tempo todo no retrovisor. Você não consegue desenvolver uma velocidade, porque você está olhando o tempo todo no retrovisor. Isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. E ainda mais, se você dirigir o tempo todo olhando para o retrovisor, você vai se acidentar. Muito provavelmente, você vai se acidentar. Nós não podemos ficar o tempo todo da nossa vida olhando no retrovisor. O retrovisor é um equipamento importante no veículo, mas ele é um equipamento de auxílio, para você olhar de vez em quando no que está acontecendo lá atrás. Mas não é para você viver olhando para ele. Na verdade, nós dirigimos olhando para frente. O para-brisa tem uma função muito mais importante do que o retrovisor. Quem dirige olhando no espelho retrovisor acaba se acidentando. E é isso que a culpa faz. A culpa fica martelando em nós, o tempo todo, toda hora, trazendo à nossa memória coisas que nós queríamos mudar, que nós gostaríamos de ter feito diferente, mas que nós não podemos mais mudar. Não tem como voltar no tempo, não tem como voltar. São coisas que nós gostaríamos mesmo era de esquecer, sabe? Nós gostaríamos de esquecer. Tem algo muito importante que eu queria que você guardasse. A culpa
não pode mudar o seu passado, do mesmo jeito que a preocupação não pode mudar o seu futuro. Guarde isso. A culpa não pode mudar o seu passado, do mesmo jeito que a preocupação não vai mudar o seu futuro. A culpa só faz com que eu tenha um presente miserável, pesado. É isso que a culpa faz. A culpa torna o meu dia difícil. A culpa me faz ficar doente. É isso que a culpa faz. A culpa me adoece. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e foi publicada numa revista americana, em que alguns psiquiatras, eles disseram que provavelmente 70% das pessoas internadas nos hospitais poderiam ir para casa se elas soubessem resolver o problema do seu complexo de culpa. Nós poderíamos ter hospitais esvaziados se pessoas pudessem resolver o seu problema no processo de culpa. Então eles entendem que aproximadamente 70% das pessoas teriam alta, simplesmente por terem resolvido coisas que amarguram o seu coração, porque a culpa me faz ficar preso no passado. Eu não consigo andar para frente, porque a culpa me prende no passado, e essa é uma consequência da culpa. É um efeito que a culpa causa. E esse é um passo que muitas vezes ele é assustador. Esse é um passo que muitas vezes vai exigir muito de mim. Mas nós podemos dizer que esse é um passo que vai separar os homens dos meninos. Você precisa optar. Eu vou viver com esta culpa ou eu vou me livrar dela? É hora de separar meninos de homens, homens de meninos, e tomar decisões. Por isso que a gente começou dizendo que esse é um passo de decisão, para verdadeiramente nós nos livrarmos da culpa. Precisamos dar esse passo que separa homens de meninos, que separa aqueles que querem apenas ouvir falar sobre restauração, daqueles que querem verdadeiramente ser restaurados. Esse passo vai separar aqueles que querem apenas ouvir falar de restauração, daqueles que querem verdadeiramente serem curados, que querem verdadeiramente viver o processo de restauração. Então, o primeiro efeito que a culpa traz em nós é que a culpa nos prende ao passado. Mas tem outros efeitos da culpa. Um segundo efeito que a culpa causa em nós é que a culpa destrói a nossa confiança. Além dela me deixar preso ao passado, a culpa destrói a minha confiança, a nossa confiança. Por quê? Porque a culpa faz você se sentir inseguro. Você estará sempre preocupado. Tipo assim, o que acontecerá se as pessoas descobrirem isso? O que acontecerá se as pessoas descobrirem? Eu acho que elas não vão mais gostar de mim. Acho que elas vão me abandonar. Por isso que um dos efeitos da culpa é tirar a sua confiança. Isso afasta a confiança de você, porque você vai ficar preocupado, inseguro o tempo todo. Olha só, há muito tempo atrás, Arthur Conan Doyle é um conhecido escritor daquela série de detetive Sherlock Holmes. Ele pregou uma peça com 5 homens importantes da Inglaterra. Olha o que ele fez com esses 5 homens importantes da Inglaterra. Ele enviou uma carta anônima para cada um deles. E ele colocou assim, ó: foi tudo descoberto. Fuja enquanto há tempo. Sabe o que aconteceu? 24 horas depois, todos esses homens tinham saído da Inglaterra. Tinha culpas escondidas nas suas vidas. E eles temeram o resultado das pessoas descobrirem suas culpas. Quem vive com culpa vai ter a sua confiança sempre destruída.
Sabe por quê? Porque quem anda com a culpa vai estar sempre com medo que as pessoas descubram os seus segredos. Os segredos que só nós sabemos. Os segredos que só eu sei da minha vida. Isso traz insegurança. E esse é o segundo efeito da culpa. Além dela me deixar preso ao passado, ela destruir a minha confiança, tem um terceiro efeito na culpa. Uma terceira consequência que a culpa traz. E esse terceiro efeito da culpa é que a culpa prejudica os nossos relacionamentos. Além dela me deixar preso ao passado, dela minar a minha confiança, ela me prejudica os meus relacionamentos. A culpa, ela deixa até algumas pessoas mal acostumadas. Por exemplo, um pai que se sente culpado por ser um pai ausente, o que ele faz? Ele enche os seus filhos de presente, ou então ele atende todos os caprichos dos seus filhos. Ele faz isso por quê? Porque ele quer se redimir de uma culpa que ele carrega, de que ele é ausente. Aí o que ele faz? Ele torna os seus filhos mal acostumados, enche os seus filhos de presentes, como se aquilo fosse substituir a ausência dele. Ele começa a fazer todos os caprichos dos seus filhos, para tentar de alguma forma compensar a sua ausência. É isso que muitas vezes quem carrega a culpa com relação ao cuidado com seus filhos faz. Só que o que acontece é que isso só faz prejudicar, porque os filhos ficam cheios de costumes. E muitas vezes eles até chantageiam os pais. Então muitas vezes a culpa, ela prejudica os nossos relacionamentos, porque nós deixamos até as pessoas mal acostumadas. Por que também que ela prejudica os nossos relacionamentos? A culpa prejudica os nossos relacionamentos, porque quando nós estamos com o nosso coração angustiado, carregados por culpa, nós ficamos impacientes e irritados. Qualquer coisinha a gente sai da calma. A culpa faz isso. A culpa faz nós ficarmos impacientes e irritados. E aí o que acontece? Nós acabamos sendo grosseiros, estúpidos. Nós rapidamente saímos de nós, porque a culpa nos torna pessoas irritadas e impacientes. É isso que a culpa muitas vezes faz. Então você acaba se irritando por coisas pequenas, porque o seu coração está angustiado, carregado pela culpa, e o efeito dela torna você alguém impaciente. Pessoas que se sentem culpadas por um fim de um relacionamento, por exemplo, o que elas fazem? Elas tendem a fugir de quê? De novos relacionamentos, com medo de fazer as coisas voltarem tudo de novo, ou até mesmo que seus defeitos sejam descobertos, o mais íntimo dos seus defeitos sejam descobertos. Então, um dos efeitos da culpa, os efeitos da culpa são, elas me prendem ao passado, elas minam a minha confiança e elas prejudicam os relacionamentos. Prejudicam os relacionamentos por quê? Porque eu vou deixar pessoas mal acostumadas, eu vou me tornar uma pessoa irritada, impaciente, e ainda eu vou culpar outras pessoas por isso. Esses são alguns dos efeitos que a culpa traz sobre nós. Então é por causa desses defeitos que eu preciso querer me livrar das culpas. É por causa desses efeitos que eu preciso me livrar das culpas. Nós precisamos nos livrar das culpas por causa desses efeitos, que são destrutivos para mim e para as pessoas que estão próximas a mim. A culpa, os efeitos da culpa trazem problemas para mim e para as pessoas que estão próximas a mim. Então eu preciso me livrar da culpa. E a pergunta é: como eu faço isso? Como eu dou esse passo para me livrar da culpa? E é isso que nós vamos falar agora. Como eu posso, que passos eu posso dar
para me livrar desse peso que a culpa traz em mim. E o primeiro passo que eu devo dar para me livrar da culpa é: faça um inventário pessoal. O que é um inventário pessoal? Você deve estar se perguntando: o que é isso? O que inventário é esse? Na verdade, o inventário pessoal é um autoexame que você vai fazer. É você examinar a você mesmo. É você se examinar. É você procurar um lugar sozinho. Você vai procurar um lugar sozinho, pegar uma folha de papel, uma caneta. É um exercício. Por isso que a gente chama de inventário. Você vai para um lugar onde você esteja sozinho, sossegado, ninguém mais perto. Você vai levar um papel, uma caneta, e você vai começar a pensar e escrever sobre os seguintes assuntos que eu vou dar dica para vocês aqui. Aí, se você quiser, você pode anotar, porque não vai ter no slide não. Que passos são esses para eu fazer meu inventário pessoal? Responda algumas perguntas sobre você mesmo. É você que vai responder, não é alguém que ama você que vai responder, é você mesmo. O inventário é pessoal. Você responde a primeira pergunta: tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu preciso corrigir na minha vida? Tem alguma coisa? E aí você anota. Quais são as áreas da minha vida que eu sei que precisam de mudança? É uma análise pessoal. Quais são as áreas da minha vida que eu sei que eu preciso mudar? Anote. Sobre o que eu estou sentindo culpa? Sobre o que eu estou sentindo culpa? Aí você vai lá e anota. Eu tenho me arrependido de alguma coisa que eu fiz? Eu tenho tido algum arrependimento ou mesmo um remorso de alguma coisa que eu fiz? Aí você anota lá. Vou repetir para você, tá? Vou ajudar você, para você lembrar os passos. Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo? Quais são as áreas da minha vida que eu sei que precisam de mudança? Gente, isso é tão importante. Porque a gente sempre olha das mudanças da pessoa do lado. Se perguntar as mudanças que alguém que você mora junto, seu marido, a sua esposa, você vai saber de cor. Você faria essa relação fácil, né? Mas quando fala das minhas próprias culpas, aí parece que é difícil. Será que eu tenho alguma culpa? Será que eu tenho algum... Porque nós temos dificuldades de olhar para o nosso umbigo. Temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Nós somos muito bonzinhos conosco. Somos muito bonzinhos conosco. E aí você vai pegar o papel. Eu falei todos de novo? Acho que não, né? Falei não, né? Obrigado, irmã. Então vamos lá de novo. Tem algo errado comigo? Quais são as áreas da minha vida que eu sei que preciso de mudança? Do que eu estou sentindo culpa? Do que eu estou sentindo culpa? Do que eu sinto que eu preciso me arrepender? Do que eu sei que eu preciso me arrepender? E aí, enquanto você faz isso, você vai orando. Ore e peça a Deus que ajude a trazer à sua memória todas as feridas que precisam ser curadas na sua vida. Você não sabe como isso vai ser bom, importante para você. E como nós vimos agora, há pouco, vai ser bom para os seus relacionamentos. Vai fazendo, você vai orando. Peça a Deus que te ajude a trazer, Senhor, traz à minha memória todas as feridas que precisam ser curadas pelo Senhor na minha vida. Todas as feridas, Senhor, que eu preciso de cura. Traz à minha memória. É isso que diz lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 40. Lamentações, verso 3, capítulo 3, no verso 40. Diz assim, ó:
examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examine-se seriamente, examine com seriedade o que você tem feito, como tem sido a sua caminhada, e se entregue para o Senhor e se volte para Ele. Ele vai cuidar desse processo. Se examine com seriedade, de verdade, seja criterioso com você, que a gente possa ser criterioso conosco, assim como a gente é criterioso conosco, como a gente é criterioso com as outras pessoas. Se examine com seriedade o que você tem feito, as suas ações, e se volte para o Senhor. Talvez você se pergunte assim: eu tenho que escrever mesmo? É sério que eu tenho que escrever? O nosso conselho é que você escreva, porque se você apenas pensar, pouco tempo depois os seus pensamentos já foram. Mas se você escrever, o que passa pelos seus lábios, o que passa pela sua mão, se tornarão mais fáceis de serem lembradas. Se você fizer o exercício só pensando, muito provavelmente algum tempinho depois, você já esqueceu do processo de cura que você e eu temos que passar. Então escreva, guarde, veja, releia de vez em quando, e lembre-se que você está passando por esse processo de cura. Então o primeiro passo que nós precisamos fazer para nos livrarmos da culpa é: faça um inventário, examine-se, é o primeiro passo. O segundo passo é: aceite a responsabilidade pelas suas faltas. Aceite a responsabilidade pelas suas faltas. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, no verso 27. Provérbios 20, 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O Senhor deu a você e a mim inteligência e conhecimento e consciência. Sabe por quê? Para que você analise a você mesmo. Você não pode esconder-se de você mesmo. Você não pode fazer isso. A pessoa pode ser alguém que esteja adulterando com seu cônjuge. Você esconde isso de todo mundo, mas você sabe, e Deus cobrará de você. Você pode estar se corrompendo em alguma área da sua vida, que talvez só você saiba, mas você não pode esconder de você, porque você sabe. E você sabe que carrega essa culpa. Talvez você não seja um pai, uma mãe presente. E você talvez chegue aqui na igreja com seus filhos de mão dada, mas em casa você é diferente. Nós aqui não sabemos, mas você sabe. Você sabe. Você não pode se esconder de você mesmo. Você não pode esconder as culpas de você mesmo. Foi por isso que Deus nos deu inteligência e consciência. O maior empecilho, amados, para a nossa culpa, sabe o que é? O maior empecilho para a nossa culpa somos nós mesmos. Porque nós olhamos para nós mesmos e não vemos a sujeira que há. O maior empecilho para alcançarmos a cura somos nós mesmos. Tudo começa porque nós não somos muito honestos na hora de admitir que temos problema. Nós não somos muito honestos na hora de admitir que temos problema. Como eu já falei, nós acabamos sendo muito bonzinhos conosco. Nós temos dificuldades em reconhecer que temos problemas. Mas para encararmos a nossa culpa, nós precisamos tratar a causa da culpa. E não apenas ficar sofrendo com os efeitos.
Para nos livrarmos das culpas, nós precisamos tratar a causa da culpa. Mas muitas vezes nós precisamos, ou nós preferimos, ficar com os efeitos. Nós muitas vezes preferimos ficar com os efeitos da culpa, para não trabalhar a causa dela, que muitas vezes somos nós mesmos. Você quer ver alguns exemplos? Você está com dificuldade em algum relacionamento. O que você faz? Eu acabo o relacionamento e está tudo resolvido. Você está com dificuldade no seu trabalho. E aí você pensa assim, é só eu mudar de emprego e pronto. Você está com dificuldade na sua igreja. E aí você pensa só o seguinte, é só eu mudar de igreja e está tudo resolvido. Na verdade, nós estamos trabalhando o efeito e não a causa. A verdade é que se eu não admitir a minha parte no problema e não resolver isso, onde quer que eu vá, eu vou ter problema, porque eu estarei lá e eu sou a causa do problema. Então não adianta eu ficar trabalhando os efeitos do problema. Eu preciso trabalhar a causa. E nós tendemos a trabalhar tão somente os efeitos. Nós queremos sair daquele lugar, mas muitas vezes isso não vai adiantar, porque nós estaremos lá e a causa do problema estará conosco. E aí pouco tempo depois, outros relacionamentos terão problema. Você terá problemas na outra igreja. E aí você não percebeu ainda que o problema não está nos outros. Você tem parte desse problema. Ele também é seu. Mas nós nos recusamos a admitir isso, que nós somos parte do problema. Nós só queremos tratar os efeitos. Quando você estiver fazendo aquele inventário que a gente conversou ainda agora, não fique racionalizando, dizendo assim, isso aqui não conta, faz muito tempo. Não fique racionalizando assim, não. Não, isso aqui, não, Deus, isso aqui não. Isso aqui faz muito tempo, já faz uns 10 anos, isso aqui não entra. Não diga assim, não, isso aqui foi só uma fase da minha vida que já passou. Aí você fica racionalizando os problemas. Você fica querendo tirar a sujeira que está lá, mas sem resolver, só colocar tudo debaixo do tapete. É isso que a gente acaba fazendo. Outra forma da gente racionalizar as nossas culpas é assim: todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Então não sou só eu. Todo mundo faz. E aí você racionaliza mais uma vez a culpa do problema. Ou então você diz, não, isso aqui não é importante, isso aqui é irrelevante. Isso aqui não tem importância não, então eu não vou anotar. Deixa eu lhe falar que se isso não fosse importante, por que você está se lembrando? Nós temos uma memória que é progressiva e seletiva. Se você for fazer uma memória para trás, você não vai se lembrar de todas as coisas que aconteceram na sua vida, mas tem coisas que você lembra, porque a nossa memória é o quê? Seletiva. Você não se lembra da sua infância inteira, mas algumas coisas da sua infância você lembra, porque a sua memória é seletiva. Então se você, ao fazer as suas anotações, algo veio para você, isso tem importância. Isso tem importância, e você não pode deixar de anotar. Amados, não diminua o problema, e nem coloque a culpa nos outros. Não fique diminuindo os problemas, nem colocando a culpa nos outros. Talvez a gente diga assim, não, tudo bem, eu errei, mas eles têm mais culpa do que eu. Você já deve ter ouvido isso alguma vez. Não, eu errei. Não, mas eles erraram mais do que eu. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles aí, as outras pessoas, eles podem ter tido 90% da culpa, mas você é responsável pelos outros 10% perante Deus. Isso não tira a culpa de você. Isso não vai tirar a culpa de você. Ela está lá. Talvez você não seja o responsável sozinho por ela. Talvez você tenha contribuído com 10% para o problema, mas isso não elimina que o problema é seu também.
que você também tem culpa e que você vai ser responsabilizado perante Deus por isso. Veja 1 João 1,8, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Andar por aí dizendo que não tem culpa de nada, que não tem erro na vida, o que o apóstolo João está dizendo aqui é assim, se você afirma que está sem pecado, você está se enganando, e não há verdade em nós. Todos nós temos contas a acertar, todos nós temos coisas a acertar, não há ninguém sem pecado. Do que é que você está fingindo que você não sente culpa? Deus não depende da sua promessa para estender perdão para você. Aprenda isso. E outra coisa, quando você for pedir perdão a Deus, você não precisa tentar suborná-lo. Como é isso, irmão? Você não precisa dizer assim: Senhor, se o Senhor me perdoar, eu prometo fazer um monte de coisas boas, Senhor. Eu vou para a igreja todo domingo, de manhã e de noite. Eu vou dar meu dízimo certinho, Senhor. Eu vou ajudar os pobres. Você não precisa subornar a Deus para pedir perdão. Ele está plenamente disposto a te perdoar. Quando você for pedir perdão a Deus, você não precisa pedir a Ele como quem pede esmolas, você não precisa barganhar, e muito menos, você também não precisa subornar a Deus pelo perdão. E como é que eu devo então pedir perdão a Deus? Nós falamos aqui como é que a gente não deve pedir perdão a Deus. E como é que eu devo então pedir perdão a Deus? Como é que eu faço isso? Fácil. Você faz isso sinceramente, concordando com Deus a respeito do seu pecado. É fácil. Você vai simplesmente concordar com Deus a respeito do seu pecado. Deus, eu hoje fiz algo que te desagrada, Pai. Eu hoje fiz isso e eu sei que isso desagrada ao Senhor. E eu te peço perdão por isso. É sinceramente concordando com Deus a respeito do seu pecado. Não precisa você suplicar, não precisa você barganhar, e não precisa você subornar a Deus. O que Deus olha é o teu coração sincero. O que Deus está olhando é o teu coração sincero. Jesus contou uma parábola de 2 homens. Um fariseu que batia no seu peito e dizia: Senhor, eu faço isso para o Senhor, eu faço aquilo para o Senhor, eu faço aquilo outro, ao contrário desta pessoa que está aí do lado. Eu faço tantas coisas para o Senhor. Aí Jesus falou, a pessoa do lado se dirige a Deus assim: Senhor, eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Quem foi justificado diante do Senhor? Você não precisa mostrar para Deus quem você é. Você só precisa ter um coração sincero diante dEle, para pedir perdão. Só precisa de um coração sincero diante dEle. Olha o que diz esse texto maravilhoso de Isaías, capítulo 1, no verso 18. O Senhor Jesus disse: venham cá, vamos discutir esse assunto. O Senhor Deus disse assim: olha, para aí, vamos discutir isso aqui agora. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. O pecado que te mancha, Deus está pronto para lavar e tirar essa mancha, tirar a culpa, se livrar da culpa. Eu lavarei e tirarei a mancha. Aqui Deus está falando para o povo de Israel:
Um povo que fazia bobagem atrás de bobagem, assim como nós, que fazemos bobagem atrás de bobagem. E Deus está dizendo isso para nós hoje também. As nossas culpas têm nos manchado, mas eu lavarei vocês. Glória a Deus, somos lavados. Glória a Deus. O que mais eu preciso fazer para me livrar da culpa? Eu já fiz o meu inventário, eu já reconheci os meus erros, eu já pedi perdão a Deus. O que eu ainda preciso mais? Para você se livrar da culpa, você precisa admitir suas falhas para outra pessoa. Você precisa admitir suas falhas para outra pessoa. Você pode estar se perguntando assim: é sério que eu tenho que falar os meus podres para alguém? É sério isso? É sério que eu tenho que envolver outra pessoa nisso? Será que não é suficiente só eu confessar a Deus? Será que só eu falando com Deus não já resolve a questão da culpa? Tiago capítulo 5, no verso 16, diz que é absolutamente necessário para a nossa restauração que a gente converse com alguém. É extremamente necessário para a nossa restauração que nós possamos compartilhar isso com alguém. Tiago capítulo 5, verso 16. Olha só o que diz esse texto maravilhoso. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O processo de cura passa pela confissão de pecados a alguém também. Eita, agora complicou. Quando era só com Deus estava até tranquilo, mas eu tenho que falar com alguém. Mas a palavra de Deus diz: para que você seja curado, confesse o seu pecado uns aos outros. Amados, Deus entende de psicologia mais do que todos os psicólogos do mundo. Ele sabe que o simples fato de eu ser honesto com alguém, de eu dizer a verdade sobre quem eu sou, sobre o que eu fiz, sobre o que, ou mesmo que a pessoa nada tenha a me dizer, isso já me fará muito bem. Isso já vai começar um processo de cura em mim. Deus sabe que se eu for honesto com alguém, se eu me abrir diante de alguém e falar as verdades de quem eu sou, mesmo que essa pessoa não tenha nada a me dizer, isso vai tirar um enorme peso das suas costas. Isso vai tirar um enorme peso das suas costas. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Guarde isso. Eu quero que você guarde isso. Você é tão doente quanto os seus segredos. Os segredos que você guarda são os mesmos que te tornam doente. Eu vou repetir para você guardar bem. Você é tão doente quanto os seus segredos. Os segredos que você guarda são os mesmos que te fazem doente. No texto de Tiago, Deus está dizendo para mim, dizendo para você, que nós devemos revelar os nossos sentimentos para alguém. É o início da cura. Confessar para alguém: eu estou me envolvendo num processo de cura. Agora você não precisa sair contando os seus segredos para a torcida do Flamengo inteira. Não. Você precisa de uma pessoa com quem você possa ser honesto a respeito da sua vida. Uma pessoa com quem você possa ser honesto a respeito da sua vida. Uma pessoa. E talvez você esteja se perguntando agora: quem é essa pessoa? Que pessoa é essa? Quem deve ser essa pessoa que eu vou confiar o mais íntimo dos meus segredos? Primeiro, tem que ser alguém que você confia,
alguém que não vai usar os seus segredos para chantagear você. Então, quando você for compartilhar os seus segredos com alguém, precisa ser alguém que você confia. Precisa ser alguém que você confia. Precisa ser alguém que compreenda o valor do que você está fazendo. Não vá procurar alguém que não vai valorizar o que você está fazendo. Então tem que ser alguém que você confia, alguém que vai valorizar esse ato, alguém que seja maduro e que não vai ficar chocado com os seus segredos, com as suas histórias. E principalmente, e também tão importante quanto os outros, alguém que conhece o Senhor, conhece Deus o bastante para refletir o perdão dele na sua vida. Procure alguém. Não sei se isso já aconteceu com você. O que você sente quando alguém procura você? Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu particularmente já vivi. E essa pessoa diz assim: o que eu vou contar para você? Ninguém sabe, só eu e agora você. Eu não sei se você já passou por isso. Quando alguém me procura, isso já aconteceu algumas vezes. O que eu vou te contar agora, só eu sei e agora você sabe. Eu me sinto honrado, porque aquela pessoa me considerou digno de confiança. Não é? Você vai carregar alguém, você vai aliviar a carga de alguém. Então sinta-se honrado se isso já aconteceu com você. Mas eu ainda preciso dar mais um passo. Eu já fiz a minha análise, reconheci os meus pecados, pedi perdão a Deus, confessei o meu pecado para alguém. Mas eu ainda preciso de mais uma coisa. Eu preciso, coloque aí na tela o 5º passo. Permita-se ser perdoado por Deus e se perdoe também. Permita-se ser perdoado por Deus e perdoe-se a si mesmo. Muito da culpa vem que você não consegue se perdoar. Pessoas já compartilharam comigo coisas importantíssimas das suas vidas, e nós podemos andar juntos por um bom tempo, e a sua maior dificuldade é que eles não conseguiam se perdoar. Eles não entendiam o processo de libertação da culpa, que passava por confissão a Deus, por confissão a alguém, mas eles mesmos não conseguiam se perdoar. Então acredite que Deus quer perdoar você, e perdoe a você mesmo. Perdoe a você mesmo. Muitos podem estar se sentindo completamente sozinhos, carregando esse peso só. Talvez você chegou aqui hoje e diga assim: meu Deus, essa mensagem parece que foi para mim. Mas na verdade, querido, essa mensagem não foi para você. O que eu estou compartilhando são coisas da minha vida. São coisas da minha vida, e por isso ela se confunde com a sua. Sabe por quê? Porque está escrito em Romanos 3:23: todos pecaram. A minha própria vida fala através de mim. E é por isso que talvez você pense que não, ele está falando para mim. Na verdade eu estou falando da minha vida. Tudo passa por mim e acaba se encaixando com a sua vida, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos, todos nós pecamos, todos nós pecamos. Na verdade, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Somos um bando de pecadores, carregando culpas. A quem nós queremos enganar? Somos um bando de pecadores carregando culpas. Mas a quem você quer enganar? Deus sabe da sua culpa, e Ele te ama e quer te limpar.
Deus sabe da sua culpa, Ele te ama e Ele quer limpar você. Então se perdoe também, se perdoe também. Para a gente concluir, como é que acontece o perdão de Deus? Como é que acontece o perdão de Deus? Eu sei que eu preciso confessar o meu perdão a Deus, mas como isso acontece? É simples. Primeiro, o perdão de Deus, ele é instantâneo. Quando você confessa a Deus, quando o teu coração se derrama diante dele, o perdão dele é imediato. Ele não vai esperar um dia, 2 dias para te perdoar. Na hora que você pede perdão, Ele te perdoa. Ele não faz como nós fazemos, que adiamos o perdão para fazer mal ao outro, para deixar outra pessoa em situação difícil. Deus perdoa você imediatamente. Nós aqui protelamos o perdão, porque enquanto eu protelo o perdão, aquela pessoa que me ofendeu vai ficar se sentindo mal, e eu me vanglorio com isso. Mas o perdão de Deus é imediato. Quando você confessa, Ele te perdoa instantaneamente. Ele te ama. E segundo, o perdão de Deus, ele é gratuito. Você e eu não merecemos, mas Ele te dá de graça esse perdão. O perdão de Deus é gratuito. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As tuas culpas hoje foram lavadas, podem ser lavadas. Dê os passos da cura. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Confesse as suas culpas. Confesse as suas culpas a Deus. Caminhe com alguém para curar das suas culpas e perdoe a você mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.